Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alvorada, bom crepúsculo e boa madrugada para o ouvinte do Cuscuz com Política, seu podcast pernambucano que fala do que acontece nos bastidores do poder e também vem recheado de muita coisa boa. No programa desta semana vamos falar de política e comunicação, política e redes sociais. Quais são as ferramentas mais utilizadas, as estratégias, o certo que dá errado, o errado que acaba dando certo, como o modo de se comunicar pode influenciar no poder, porque afinal só agora os políticos estão dando um tostão a mais de atenção para as redes sociais, para os jornalistas. Então, com a gente, os membros efetivos da nossa mesa, da mesa do Cuscuz com Política. Meu amigo Márcio Didier. Agora, muita gente, viu, Márcio, no programa anterior, reclamou porque nós não falamos da sua alcunha. Tudo bem, Sapo? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus, Felipe. Tudo bem, Elielson. O nosso convidado eu vou deixar você para apresentar, Felipe. Mas foi bom. Nosso primeiro programa foi ao ar. Felizmente teve uma repercussão muito boa, que a gente vai falar um pouco sobre isso. E vamos embora, vamos conversar um pouquinho agora sobre comunicação e a política, né? Que é a nossa área, comunicação. Como o Márcio já apresentou mais uma vez, quem está com a gente também é nosso membro efetivo, Elielson Lima. Eli, o filho de Carpina. Tudo bom, Eli? Estamos por aqui, vamos embora, segundo programa. Chegamos até aqui, eu nem acreditava que chegava ao segundo. Mas é só o segundo. Tem mais ainda, Eli, tem mais ainda. E nesta semana o cuscuz vai ser dividido com mais gente, então tivemos que aumentar a cuscuzeira para receber Paulo Rebelo, que vai conversar sobre comunicação, rede social. Paulo Rebelo, que é diretor da Paradox Zero, é referência no mercado aqui, né? Consultor em comunicação. Quem é jornalista, publicitário, radialista, político ou boêmio, conhece Paulo. Não necessariamente nessa ordem, né? Bem-vindo, Paulo. Bom, eu sou Felipe Salgado, coloco o fone de ouvido ou aumento o volume porque o cuscuz tá no fogo. Vamos começando com as mensagens, que recebemos do primeiro programa. Se você não viu, ouça, viu? Já está no Spotify, está no YouTube, nos principais agregadores de podcast, tá? E você pode participar enviando sua opinião pelo e-mail cuscuzcompolitica@gmail.com ou também pelo Twitter, que é o @politicacuscuz. Aí você inverte, tá? O e-mail cuscuzcompolitica@gmail.com e o Twitter, @politicacuscuz. Agora, a repercussão desse primeiro programa foi boa, não foi, Elielson? Muito boa. Muitos veículos de comunicação do Estado publicou nossa estreia. Muita gente mandou mensagens, zilhões de... O WhatsApp parou, na verdade, teve que formatar. Não por conta disso, mas por conta do fato. Mas aqui eu quero registrar a mensagem de Nil Júnior, lá do Sertão, blogueiro. Botou parabéns pela iniciativa. Trio de ferro do Carnaval. Eu acho que ele quis falar, não sei se ele quis falar de Márcio, não sei. Trio de ferro do Carnaval. E também o Roberto, lá de Carpina, botou: gostei bastante, sobretudo pelo nome. A gente come cuscuz e política de manhã, tarde e noite. Tem aqui também a mensagem, olha, da Ana de Almeida, ela que mora em Olinda, e ela foi direto na tua jugular. Oi. Já foi pegando pesado contigo. Ela colocou aqui, Márcio, sou moradora de Olinda e queria lembrar que a cidade não é só sítio histórico e carnaval. O ex-prefeito Renildo abandonou a cidade, deixou o caos instalado. Com Lupércio não foi diferente, prometeu muita coisa, mas cumprir que é bom nada, é buraco, é lixo, é esgoto por todo canto. E Olinda precisa de alguém que salve a cidade. Ela entrou pesado, hein, Márcio? A freguesa tem sempre razão. Tu acha que eu vou discutir? Não, mas é verdade. Não, mas também teve... Todas as cidades têm seus problemas, não é? O que eu estava falando é que, por pior que seja uma gestão, você, de certa forma, tem algo a apresentar. E que Renildo não soube apresentar. Também teve aqui uma mensagem do Edson Freitas, que é de Casa Amarela. Ele disse que gostou muito do primeiro programa e que já está entre os podcasts favoritos dele. Olha, ótimo, coisa boa. Obrigado. Muito bom. Nosso colega Azaf Saboia também gostou do programa. Falou que era algo que faltava, era algo desse tipo que faltava aqui em Pernambuco. Obrigado, amigo. Um abraço, Azaf. E o Manuel Guimarães, olha só. Manuel Guimarães. Olha a mensagem do Manuel. Gastei 1 hora ouvindo isso. É um elogio gigantesco conhecendo o Manuel do vem jeito de que é. Vem de Manuel. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas ele ouviu.
né? Não, se ele passou 1 hora, então valeu a pena. Um abraço, Manuel. Obrigado pela sua audiência. Deixa eu fazer só também quem parabenizou a gente, que foi o deputado André de Paula. Ele mandou uma mensagem, Verdade, disse que gostou muito do nosso programa e desejou vida longa. Então, um abraço, deputado André de Paula. Perfeito. Pessoal, vamos começar nossa conversa. Claro, o tema hoje é comunicação. Eu queria puxar logo por fake news. Eu acho que é um grande desafio, né? Um grande, eu diria problema, e um problema que nasce já no nome. Para mim, fake news não existe. Se é fake, já não é news. Isso. Né? Se é falso, já não é notícia. Então, e tem muita gente se valendo disso para passar uma mensagem que manipule. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que não tem uma outra, que manipule a massa e ela consuma uma ideia ou assuma uma posição que lhe é conveniente. Isso. Na verdade, a fake news vem ganhando destaque nas últimas eleições, mas nessa última ela para a presidência da República e governadores e senadores e deputados estaduais e federais ganhou uma proporção maior. Muitas vezes você começa essa fake news, pelo menos um pouco que eu li, e aí Paulo pode entrar nessa conversa já falando sobre isso. Dizem que geralmente elas surgem no Twitter, depois ganham um pouco do Facebook e quando chega no WhatsApp ela explode de vez. É mais ou menos por aí, Paulo? Veja, é uma das opções, né? Uhum. Hoje o problema hoje é que a fake news ela é um mal muito maior do que a gente está acostumado a enxergar, né? Porque quando a gente fala em campanha política tem um período regulamentar, digamos assim, né? Isso. Começa a campanha, acabou a campanha, mas hoje a fake news ela está em todo lugar, então ela tá acabando permanente. ela tá acabando com a reputação de muitos profissionais e está atrapalhando a vida de muitas empresas também, que não tem nada a ver com campanha política, né? Agora, sobre esse processo assim, de onde começa e onde termina, hoje, fake news é uma ação totalmente programável. Então ela começa exatamente onde a pessoa quer que ela comece e ela vai terminar exatamente onde o autor quer que ela termine. Mas consegue medir onde termina, porque onde começa tudo bem, você sabe a partida dela. Mas a partir daí você sabe onde vai chegar? Olha, nem sempre a gente sabe a partida dela. Entendeu? O autor da fake news ou a empresa que estiver promovendo fake news, se ela souber fazer, você não vai descobrir nunca de onde vem. Você só vai, quando você vê, ela já vai estar espalhada e já vai estar em grupos de WhatsApp, mas onde começou, muitas vezes é impossível se identificar, né? E hoje a maior propagação hoje de fake news ela é muito facilitada pelo Facebook, né? Essa é uma discussão global que está tendo. E o próprio governo americano está batendo muito no Facebook, porque já nos últimos 2 anos, principalmente, e já existe um posicionamento oficial do Facebook, do próprio Mark Zuckerberg, que diz com todas as letras, fake news faz parte do processo, da internet. A gente não vai mudar a nossa política nem a política de transparência, nem a política de publicidade por causa de fake news e muito menos por causa de campanha política. Uhum. Porque no caso do Facebook você pode patrocinar e aí você consegue de outras formas, ou não? Sim, e aí hoje pelo Facebook, veja, vamos lembrar o seguinte, o Facebook hoje ele é dono do Instagram e ele é dono do WhatsApp. Isso. Tá? Além do Messenger, né, que muita gente ainda usa bastante o Messenger. Então, a partir do Facebook você consegue controlar vários tentáculos, né, para você promover coisa boa e coisa ruim. No caso, fake news, né, você vai fazer o mal de uma forma extremamente programável, customizável e barata. Uhum. Aí, então, o lucro que isso gera para o Facebook é gigantesco, é bilionário. O governo quer que sejam implementadas ferramentas para conter isso. Mas isso aí é meio difícil, você não tem como controlar, a bem da verdade. Ou teria, o Facebook teria esse poder de chegar e controlar essa... Teria como controlar bastante, sim. Eventualmente com decisões um pouco drásticas, que foi o que aconteceu com o Twitter. Então o Twitter, por exemplo, no segundo semestre do ano passado, o Twitter veio a público e ele disse, olha,
períodos de campanhas políticas, nós não vamos aceitar publicidade para campanha que a gente identifique que possa ter uma mensagem aí eleitoral, né? Então, é uma decisão que vem da ferramenta, né, de coibir esse tipo de ação. Inclusive desativando contas que estão sem uso, né? Exatamente. Inclusive Só aqueles robôs. Os robôzinhos, né? Robozinho. Comprando seguidores, essas coisas todas. Exatamente. Agora a gente tem que separar, assim, tecnicamente, de uma coisa, porque comprar seguidor não é necessariamente uma fake news. Não, claro que não. Né? Mas os robôs, utilizar robôs para Retweetarem, por exemplo. Também não. Porque é. você pode estar fazendo uma ação de marketing, por exemplo. Então, assim, hoje não se trabalha mais sem robô em tecnologia. Entendeu? O robô está para fazer uma série de operações repetitivas, inclusive operações de massificação da mensagem, e uma mensagem real, por exemplo. Né? Então, o robô ele é um facilitador. Né? O Facebook ele tenta bloquear muitos robôs, não é por uma questão de prudência ou de transparência, é simplesmente porque não está gerando receita para o Facebook. Né? Só por isso, não é uma questão ética. Só uma dúvida, a questão do início da fake news, depende do público que quer atingir essa? Se for bem feito, sim. Se for bem feito, porque veja, a fake news é uma mensagem que você quer passar. Né? No caso, uma mensagem falsa. Mas se você quiser passar uma mensagem verdadeira, se você quer atingir o público, você também precisa, não é que precise, mas seria ideal que você segmentasse o seu público também. Porque não adianta você querer vender um produto X para um público que está interessado num produto Y. Tá? Então, a lógica desse processo ela é igual para o bem e para o mal. Né? Para a mensagem real, para a mensagem falsa. Né? Então, hoje, eu acho que o perigo que a gente está hoje realmente é porque está num ponto de facilidade tão grande, né, de que qualquer pessoa consegue causar um estrago muito grande, porque está muito fácil, o Facebook tenta facilitar cada vez mais, né? É barato, né, relativamente barato, e funciona. E aí esse é que é o grande X da questão. Então, para a gente saber como utilizar bem essas ferramentas da comunicação, as redes sociais... Para o bem. Então, no próximo bloco, o Paulo Rebelo segue aqui com a gente. Já tem mais Cuscuz com Política. Voltando agora com o segundo bloco do Cuscuz com Política, e a pergunta é a seguinte: dá para se eleger sem fazer uso de rede social? E aí? Especialista. Márcio, Eli, Rebelo? Vamos embora. Não é aquela campanha romântica de antigamente. Claro que você tem alguns nichos que você vai conseguir fazer, mas um mínimo de auxílio de redes sociais você vai precisar, pelo menos essa minha visão, porque é o jeito mais fácil, rápido e barato de você chegar a passar a sua mensagem, né? Como o Rebelo disse bem no primeiro bloco, tanto para o bem como para o mal. Então, dá, mas o romantismo da política já não existe mais, né? Não existe. Eu acho que ainda existem nichos, né, bem restritos. Eu acho que, na minha opinião, depende do candidato e do público que aquele candidato quer atingir. Por exemplo, eu pegar aí, trazer... Imagina o Dr. Arraes candidato agora, vivo, né? Dr. Arraes, eu vou dizendo ele porque já está falecido, ninguém vai dizer que é candidato. Botar o Dr. Arraes no Facebook poderia ficar um pouco esdrúxulo, né? Assim, eu penso que depende do perfil do candidato e de que forma o candidato vai chegar até a população. Né? Eu entendo que muitos candidatos parece que estou no Facebook, estou no Instagram, estou resolvido 50% da campanha. E não é. Sem estratégia, sem nenhum planejamento, isso não vai terminar virando mais uma modinha, na minha opinião. Eu lembro de um caso de um deputado falecido recentemente aqui em Pernambuco, que quando perguntavam a ele sobre as denúncias que saíam nos jornais, né, e ele sempre respondia de uma forma muito calma, dizendo: olha, eu não estou nem aí porque o meu eleitor não lê jornal. Exatamente. Eu acho que isso era uma assertiva correta do ponto de vista factual, talvez, né? Agora, isso não pode ser aplicado diretamente para as redes sociais. Isso. Porque o eleitor ele não está lendo jornal, talvez,
mas ele está plugado lá na tela, na frente da tela do celular dele o tempo todo, e ele está consumindo Instagram, está consumindo Facebook, Twitter. É claro que está consumindo muita besteira também, Claro. mas em algum momento chega, vai chegar a mensagem política, né? E aí é onde vem a estratégia de campanha e da comunicação política na campanha também, que é isso. Essa mensagem que vai chegar para ele, ela pode ser direcionada para ele ou não, né? Então, respondendo a pergunta inicial, eu acho que sim, ainda é possível você fazer uma campanha sem redes sociais. Não é à toa que tem muito candidato no Brasil todo fazendo campanha sem redes sociais. Agora, é muito mais difícil e você está perdendo um leque de oportunidades que pode ser transformado em eleitores enorme, né? Porque o Brasil está na rede social. Então, será que com o tempo teremos uma reviravolta no modo de fazer política, no modo de fazer as campanhas, no modo de governar? Aquela forma mais antiga de se atuar na comunicação vai mesmo morrer? Olha, eu sou péssimo em prever futuros cenários. Eu me atenho mais ao que está acontecendo. Mas em Mas eu tecnologia acho que- tem muito isso, os futuristas, né? Os futuristas. Agora eu acho que Futurólogos, né? eu acho que sobre isso aí, eu lembrei agora recentemente de uma entrevista, e aí me perguntaram algo parecido, que era o seguinte: olha, os parlamentares mais novos, né? O pessoal que entrou agora nessa renovação que a gente teve nas últimas campanhas, eles estão usando as redes sociais de uma forma mais eficaz, eles estão se comunicando melhor, e assim, a tendência natural é a gente achar que porque o parlamentar é mais novo, né, Isso. que ele vai abraçar isso aí, mas assim, Nem quando a sempre, gente né? vai analisar, exatamente, quando a gente vai analisar, você vê que a geração não tem nada a ver com isso aí, né? Às vezes é muito pelo contrário. Hoje a gente tem deputados aqui no estado e no resto do Brasil todo que são muito novos, são inclusive ou marinheiros de primeira viagem ou simplesmente são novos mesmo, mas que eles replicam a mesma forma de fazer política de gerações e gerações, Aham. entendeu? E isso se reflete também nas redes sociais. Então você vê o cara que aparentemente é super descolado, o cara super moderno, mas ele tá lá, continua, é um mandato praticamente zero transparência, não há uma comunicação com o eleitorado, não há um diálogo, ninguém consegue saber o que é que ele está fazendo de fato no mandato, né? Então, eu acho que uma segunda visão sobre essa questão do voto na campanha, e que muitos políticos estão comendo mosca, por assim dizer, é a questão que a gente bate muito lá na agência, que é a credibilidade do mandato. Né? Você pode fazer uma campanha sem redes sociais? Pode. Agora, existe uma diferença enorme entre você fazer uma campanha com credibilidade e sem credibilidade, né? E essa credibilidade você vai usufruir disso aí depois que você está eleito. E isso, as redes sociais hoje não tem concorrência. Hoje você não tem nenhuma outra ferramenta disponível no mundo para você ter uma comunicação eficaz com o seu eleitorado durante todo o mandato, não só durante a campanha. Não, eu queria pedir para falar aqui, Paulo, porque justamente nessa questão de credibilidade, você prestar conta do seu mandato, você acompanhando, quando tem uma votação importante em Brasília, você está acompanhando pela televisão, se você está lá em Brasília, sei que você vai muito lá à capital federal, você vê na hora que está numa votação, num debate gigantesco, está todo mundo lá, os deputados, tudo com um telefonezinho virado para a cara, fazendo live, São os fazendo... deputados youtubers, né, que chamam. Isso, Fazendo foto do voto, né? isso, exatamente. Esse tipo não é uma coisa muito positiva ou funciona? Porque aí fala dessa questão de prestar contas, isso aí não está prestando nada, só está sendo um popstar, digamos assim. Essa é uma discussão bem nova, é uma discussão bem recente e que sempre pega, às vezes, o candidato com a assessoria e às vezes a agência que está, né? Tipo, o que é que você é? Você é um candidato ou você é um youtuber? Né? Você é um parlamentar ou você é um influenciador digital? Né? Então, eu não tenho uma resposta fixa para todos os casos. Eu acho que o grande trabalho da estratégia e da comunicação na campanha é você avaliar, né,
perfis do candidato e também perfis do eleitorado, do público dele. Porque também não adianta você pegar, tem gente que é uma questão da aptidão, tem gente que não vai conseguir fazer uma live, não vai se sentir à vontade, né? Não vai ter aquela desenvoltura, né, de estar lá e fazendo uma live e vai terminar virando uma coisa, não vai ser fake news, mas vai ser fake. Vai ser uma coisa muito fake. E hoje a gente vê muito isso. Né? Essa forçação, forçação de barra, né? Você vê muito essa forçação de barra. Né? Aí o que é que deve ser feito? Bom, o que deve ser feito é avaliar os resultados. Né? Toda ação em comunicação, e principalmente quando envolve tecnologia, hoje você tem meios de avaliar esses resultados. São as métricas que a gente chama. Eu só queria corroborar com a pergunta de Felipe, que eu vi aqui a pesquisa da Senado, da Agência Senado, que 45% da população diz que sendo influenciada no voto pelas redes sociais. Então, praticamente, metade da população brasileira dizendo que tem as redes sociais como parâmetro, né? E nem sempre esse parâmetro é interessante. E uma coisa meio maluca que eu vejo nessa coisa, que teoricamente, quando você está fazendo uma live, uma coisa, você está falando para o seu público, você está falando para a sua bolha, você não está expandindo. Isso pode se terminar sendo prejudicial, porque você não está ampliando o seu horizonte de eleitores? Ou não, Paulo? Pode ser prejudicial em termos de voto, sim. Né? Falar para a sua própria bolha é ótimo, porque você está reforçando, você só tá... é uma fidelização do cliente, por assim dizer. Né? Agora, em termos de campanha eleitoral, em termos de voto, não. Porque aí, em termos de voto, assim, não adianta a gente ser pauliana nessa história. Tem que ter voto. Se não tiver voto, não adianta. Então, em termos de voto, a gente precisa, sim, aumentar exponencialmente o alcance de público. Tem que furar a bolha. Tem que chegar a públicos que hoje não conhecem. Sair do quadrado mesmo, né? Exato. E aí, mais uma vez, as redes sociais são uma ferramenta inigualável para esse tipo de ação. Agora, deixa eu puxar um pouco aqui para o nosso trabalho, Rebelo, para falar um pouco sobre o papel dos jornalistas nesse novo cenário. Porque, certamente, o trabalho que fazemos hoje não é o mesmo que fazíamos há 10 anos, né? E Rebelo sabe muito bem disso. Ainda chegam muitos jornalistas nos seus cursos que você promove lá na Paradox Zero, com essa preocupação de aperfeiçoar, de melhorar a sua atuação? Chega bastante. Mas, sendo bem sincero, eu acho que, felizmente, hoje isso é um problema menor que a gente encontra no mercado. Até uns 5, 6 anos atrás, esse convívio jornalismo e rede social era pior, sabe? Havia uma resistência muito grande do jornalismo, de modo geral, né? De entender de que rede social não é jornalismo. Né? Então, assim, comunicação é uma ciência, é muito amplo isso. Né? Então, se você for querer aplicar métodos jornalísticos em redes sociais, você não vai para frente. Esse é o grande erro que eu percebo. Né? E aí vem o problema, que hoje já não é mais um problema tão grande, que é o seguinte: não vai para frente, não é porque o jornalismo não funciona, não vai para frente porque a ferramenta não quer que vá para frente. Então é simplesmente uma questão de código. Tá? Então, rede social, Facebook, em nível de código, não vai deixar que tenha alcance os métodos jornalísticos, porque não foi criado para isso. Tá? Então, a não ser que Mark Zuckerberg bata a corda, bata a cabeça um dia, tipo, agora eu vou mudar tudo aqui e todo o conteúdo jornalístico. Virou um jornal, né? Jornal tá? Facebook. Mas isso nunca houve, né? Desde o início. Então, hoje eu percebo, sim, que já há um entendimento muito maior, que há uns 5, 6 anos não havia, né? E felizmente eu acho que hoje há um entendimento muito maior por parte de todos os jornalistas, assim, da maioria deles. Agora, aliado a isso, existe um processo natural que em qualquer novas tecnologias, em qualquer ruptura, que sempre vai existir, que é a tal da aptidão. Né? Então, hoje, o problema que a gente tem no mercado muito não é mais com jornalismo. Né? Hoje, felizmente, de novo, a gente está conseguindo trabalhar de uma forma mais amigável, e o jornalismo está sendo mais aliado, né? Que há 5, 6 anos não era. Hoje o problema é outro. Hoje o problema é você ter profissionais, e muitas vezes até equipes, que não têm de fato a menor aptidão para aquelas ações que elas são demandadas. Necessárias. Né? Então, por exemplo, você não pode pensar em redes sociais sem pensar em relacionamento com as pessoas. Em relacionamento. Né? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, no jornalismo não existe.
Ninguém em jornalismo é treinado para fazer relacionamento com clientes. Então acha, porque você escreve bem, então você vai saber responder os comentários de uma forma bem. Não, às vezes, muito pelo contrário. Às vezes complica mais do que ajuda. Às vezes complica mais do que ajuda. Mais informal, você até melhor. Então hoje o grande desafio da gente no mercado, e que a gente tem na agência lá, que chega muito, é justamente isso, é você identificar as aptidões, né? E tem que ter uma certa frieza de que ver, cara, você realmente não vai conseguir fazer isso. Vamos ver o que é que você é bom, você é bom em produzir conteúdo, em fazer texto, vamos produzir conteúdo. Agora, planejamento é outra história. Atendimento a cliente, no caso, responder comentários, responder as mensagens, criar oportunidades de engajamento, por exemplo, né, são outras aptidões que elas podem ser desenvolvidas, sem dúvida, e muitas vezes você já tem e nem sabe, né? Mas às vezes não tem mesmo. Né? Eu acho que nos anos 90 essa discussão era com assessoria de imprensa, por exemplo. Né? Tipo, você tem um excelente repórter, mas quando você coloca o cara para fazer uma assessoria de imprensa é um desastre. E aí muita gente até questiona o conhecimento do profissional, às vezes questiona a competência dele, né? Porque ele não sabia fazer uma assessoria de imprensa. Como assim? Eu era um excelente repórter e tal, mas estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. Eu queria fazer só uma última pergunta, mas a gente vai para o bloco agora. Aí na volta, para encerrar esse assunto, eu só queria fazer Mas vamos para o último bloco, segura aí, Márcio, já vamos para um break aqui do Cuscuz com Política e voltamos daqui a pouquinho. Voltando para o terceiro bloco do nosso Cuscuz com Política, que hoje debate comunicação. O Márcio deixou aqui no suspense, né, uma pergunta que ele quer fazer. Não, vê só. Essa semana que passou agora, eu estava conversando com minha esposa, e chegou minha filha, que inclusive completou 13 anos no último sábado. Parabéns, filho. Parabéns. Felipe também fez aniversário, viu? Parabéns. Foi também, dia 10. Parabéns pra mim. Aí ela chegou assim, eu estava conversando com minha esposa, aí tocou no assunto de Facebook e tal, ela fez, pai, mãe, Facebook é o novo Orkut. Ninguém tá mais vendo o Facebook. E, coincidentemente, eu tive acesso a algumas pesquisas e tudo mais, de pesquisas internas de candidatos e tudo. E eu vejo que o Facebook, após a televisão, que a televisão não chega em todos os lugares, em campanha, evidentemente, é o veículo mais utilizado pelas pessoas. E aí fica um paradoxo. Eu pensei que ele tava bem frio já, o Facebook. Eu posso dar até o meu próprio testemunho, Márcio, porque eu realmente, Facebook, eu quase não uso mais. Eu só uso para fazer login. Mas eu vou dizer, ele facilita. Se você entrar hoje no meu perfil, a primeira mensagem tem lá, perfil em desuso. E procure em outro canto, que aqui não tô não. Mas eu vou dizer pelo blog, né? 90% dos meus acessos ainda é pelo Facebook. Agora, eu acho que eu saí na hora errada, né? O povo ainda tá no Facebook, eu saí antes, né? Tá vendo? Ainda é um grande meio, Paulo, numa campanha, é isso? É enorme. É enorme. Eu vou ter que voltar. Inclusive pro podcast. Desde a campanha de 2014 que a gente escuta que o Facebook vai acabar. E assim, só faz crescer em termos absolutos, tá? Em termos de números. Agora, o que acontece hoje é o seguinte, que é o que a sua filha falou, de fato há uma orkutização, né, do Facebook. Então, em determinadas bolhas, e com jornalistas está ocorrendo muito isso, em determinadas bolhas as pessoas estão deixando de usar o Facebook de fato, né? Só que são micro bolhas e dentro de um universo gigante, né? E aí às vezes você lê algumas matérias ou pesquisas e diz, o Facebook está perdendo usuário e tal. Sim, o Facebook está perdendo usuário, só que para cada usuário que ele perde entram mais 6. Entendeu? Então é uma pessoa que sai, que cansou, tá enjoada do Facebook, e mais 6 que estão conhecendo o Facebook agora. Eu tô ganhando 5, né? Então são 5 consumidores e 5 eleitores que estão entrando. Então hoje não existe ferramenta para política, se você pensar em debate político, não existe hoje nenhuma outra ferramenta melhor do que o Facebook para debate político.
Tá? Você não vai ver isso no Instagram, as pessoas debatendo política no Instagram. Tá? Elas vão estar debatendo lá no Facebook, nas fanpages, elas vão estar debatendo nos grupos do Facebook. De um ano para cá, o Facebook está investindo milhões e milhões para divulgar os grupos de Facebook. Isso. Tá? E para finalizar esse assunto, assim, acho que o mais importante de tudo, de novo, são as métricas. É você avaliar o que está ocorrendo. Né? Porque, eventualmente, você pode ter a sua bolha, por exemplo, está fora. Mas isso tem que ser medido. A gente fica muito, e eu acho que isso é uma herança do jornalismo, para a gente que está há mais tempo aí na praça, é uma herança muito forte do jornalismo, esse comportamento da percepção, né? Da gente perceber algumas coisas que estão acontecendo, mas geralmente é uma percepção enviesada pela nossa própria bolha, né? E achar que isso pode ser replicado para o resto da população, né? E não é. Você só vai saber isso quando você for de fato nos dados. E aí que os dados são esses. Qual é o público que está utilizando, onde é que eles estão. E hoje, os dados são frios, né? Então os dados são frios, os dados são objetivos. Né? E hoje você consegue fazer uma estratégia metrificando por bairro. Entendeu? É um negócio que, em 2014, por exemplo, quando o pessoal dizia o Facebook vai acabar, não sei o quê, foi justamente em 2014 que o Facebook começou a liberar aos poucos, aqui no Brasil, a segmentação por bairro. Né? Que nos Estados Unidos já rolava, aqui ainda não. Aqui você segmentava por cidade. Né? A partir de 2014, em algumas contas de agência geralmente, você chegava, não, eu quero fazer uma ação só no bairro do Ibura, só no bairro de Casa Forte. Né? Então, ou seja, uma coisa bem específica, né? O poder disso é muito grande. Né? E aí, de novo, é um poder que você pode usar para o bem. Para o bem ou para o mal. Você pode usar eu espero que para o bem. Para o mal. E aí, em cima de tudo isso, está o Facebook, né, lavando as mãos e dizendo, a ferramenta está aí, o poder de vocês. E eu quero dinheiro, né? A ferramenta está aí, o poder de vocês. Se estão usando para o mal, não é nossa responsabilidade. A gente não vai mudar isso. Né? E, enquanto que outras ferramentas de fato a métrica mudaram. do Facebook é outra, né? A métrica do lucro e tudo mais, né? Então, a métrica dele é essa. Eu não acho que isso seja necessariamente ruim ou bom. Não, mas é a métrica dele. Mas é uma discussão interessantíssima, assim, que dá pano pra manga aí. Dá muito pano pra manga, mas infelizmente o nosso bloco tá chegando ao fim. Né? A gente vai entrar agora temos ainda os causos da política, tem nossas dicas culturais, mas já quero agradecer ao Paulo Rebelo pela participação. Ele vai dar dica cultural, não? Vai, né? Tá boa, né? Dá uma dica tem que comer o cuscuz todo, Rebelo. Vamos agora com o nosso bloco dos causos da política. Quem vai trazer hoje o nosso causo é Elielson, né, Eli? Pois eu estava cobrindo a campanha de Armando Monteiro 2014 lá no Araripe. Que foi Armando contra Paulo Câmara. A primeira campanha, a eleição de Paulo, na verdade. Mas naquele momento Armando estava liderando as pesquisas, o clima da campanha estava um calor enorme, uma fervorosidade no clima muito bom lá em Araripe. Só no começo da campanha estava 40-7 a diferença. Era uma diferença muito grande. E eu lembro que na cidade principal do Araripe, uma empolgação, o palanque lotado, muita gente. Todo mundo confiante, né? Eu lembro, tava uma confiança enorme, porque era aquele discurso de finalmente o PSB vai perder uma eleição, né? Vamos derrotar Eduardo Campos, né? Já então falecido. Então, tava todo mundo agora empolgadíssimo, era a grande chance de Armando Monteiro, né? Neto. E aí a imprensa estava bem pertinho do palanque, assim, tava um calor, foi até pela manhã esse evento. Nossa, pela manhã, no Araripe. No Araripe, Nossa, aquele frio maravilhoso. Senhora. E aí, quase a Suíça. Eu lembro que um líder político lá pegou o microfone e fez: quero saudar o saudoso Armando Monteiro, que vai ganhar essas eleições. Aí Armando olhou pra imprensa e acabei de morrer. Tava prevendo, né? Talvez tava prevendo a eleição, né? Um abraço, Armando Monteiro, grande senador. Imagina a reação. Ele olhou pra ele e fez: acabei de morrer, aquele vozeirão que ele tem. Nesse clima aqui, agora vamos falar das nossas dicas culturais da semana. Bom, eu quero começar já indicando aqui um documentário. É bem interessante, é um documentário que ele estava na Netflix até um dia desses, mas saiu já de catálogo, mas é bem fácil de você encontrar pelo YouTube, por exemplo, de tão popular que ele é. O nome é The Propaganda Game.
É um documentário que fala sobre como o governo norte-coreano ele utiliza dos meios oficiais de comunicação e da propaganda ideológica, né, já que é um tema que está bem em voga hoje, para controlar a sua população. Né? Ele controla toda a população do país pela TV estatal, pela única rádio estatal da Coreia do Norte, né? E conseguiu até atrair pessoas de outros países, né? Tem um caso bem interessante de um espanhol que se interessou. Eu não vou contar aqui esse documentário, spoiler, eu pensei que você ia não vou contar. soltar Eu pensei que ia spoiler. narrar todo o documentário. Fica aí então a dica de Propaganda Game, fácil de você encontrar no YouTube. A direção é de Álvaro Longoria. Essa é a dica. Pronto. Eu vou também o documentário e também um documentário que é do Netflix, que tá no Netflix. Netflix, inclusive, que teve 20 indicações para o Oscar, né? É isso que eu ia Mostra falar. o crescimento da plataforma, não é? E o título eu acho maravilhoso, né? Estou me guardando para quando o carnaval chegar, Eita, muito bom. não é? Olha aí o frevo, olha o frevinho. Na verdade, sobre a cidade de Toritama. Toritama é uma das maiores produtoras de jeans do país, né? Mais de 20 milhões de jeans produzidos por ano lá, e que toda a cidade respira por a produção dos jeans, e que na semana de carnaval eles fazem de um tudo para ir para as praias, para se divertir. É quando a cidade vira uma cidade fantasma, não é? Então tem gente que vende geladeira, gente que vende fogão, gente de um tudo para poder passar o carnaval na praia. Então eu acho que vale a pena, é uma boa dica para isso. Vamos ouvir o Rebelo, a dica cultural dele aí? Eu não sei bem se é uma dica cultural, mas eu vou puxar a sardinha pro lado da tecnologia e recomendar o Código Bill Gates, está no Netflix. É um mini documentário, são 3... Eu assisti, muito bom. 3 episódios que são sensacional, assim, você entende como é que funciona a cabeça daquele cara, realmente é quase alienígena. Assim. É mais ou menos assim. Só saiu o documentário hoje. Eu aqui, né? vou aproveitar a deixa de Márcio e vou indicar uma música de Silvério Pessoa com Spock Atrás do Trio Elétrico, para esse clima de carnaval. Vamos aguardar o carnaval. Pra terminar já E no um abraço clima. ao pessoal de Santa Cruz por esse clima carnavalesco. E o Cuscuz com Política é um programa independente gravado nos estúdios Muzak, no Recife. Desde já, nosso abraço a Marcelo Soares e equipe. Produção e apresentação comigo, Felipe Salgado, Márcio Didier e Elielson Lima. Operação e edição de áudio de João Figueroa. Até semana que vem e você fica agora com a música Atrás do Trio Elétrico, de Silvério Pessoa e Spock. Atrás do trio elétrico não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. Atrás do trio elétrico não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. O sol é seu, o som é meu, quero morrer já. O som é seu, o sol é meu, quero viver lá. Nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia. O trio elétrico só rompeu no meio-dia. Atrás do trio elétrico não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. Atrás do trio elétrico não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. O sol é seu, o som é meu, quero morrer já. O som é seu, o sol é meu, quero viver lá. Nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia. O trio elétrico só rompeu no meio-dia. Atrás do trio elétrico não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. Atrás do trio elétrico não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá.
sol é seu, o som é meu, quero morrer já. O som é seu, o sol é meu, quero viver lá. Nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia. O trio elétrico só rompeu no meio-dia. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar. Aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. Atrás do trio elétrico não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar. Aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. O sol é seu, o som é meu, quero morrer já. O som é seu, o sol é meu, quero viver lá. Nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia. O trio elétrico só rompeu no meio-dia. O trio elétrico só rompeu no meio-dia.